Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para refletirmos os Salmos. Hoje nós refletiremos e rezaremos com o Salmo 67. Então, para iniciarmos bem, pensamos as luzes do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Assim então reza o nosso salmo, queridos irmãos. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo a sua face brilhar sobre nós, para que na terra se conheça o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. Que as nações se alegrem e exultem, porque julgas o universo o mundo com justiça, julgas os povos com retidão e governas as nações da terra. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. A terra produziu o seu fruto, é o Senhor nosso Deus que nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra te temerão. Nós temos aqui então o Salmo 67, vários tipos, nós podemos pensar, há uma mistura de vários tipos de salmos aqui, né? Por exemplo, nós temos uma súplica coletiva de um povo, nós temos ao mesmo tempo um hino de louvor e ao mesmo tempo ainda nós temos um salmo de ação de graças coletiva. Alegram e exultam porque Deus fez maravilhas na vida do povo. Então eles cantam esse salmo de ação de graças para Deus, né? O povo, então, como nós vemos nesses tipos de salmos, é um povo que agradece a Deus, propriamente dito nesse salmo, é um povo que agradece a Deus após a festa da colheita dos cereais e aprende que o Senhor é o Senhor do mundo, é o Senhor que governa tudo e é o Senhor quem faz descer a bênção sobre todos, né? Então assim é o tipo de salmo que nós temos aqui. Ele está dividido em 3 momentos, como nós podemos perceber, e no intervalo de cada momento nós temos um refrão. Então, ele é dividido dessa maneira, o refrão divide essas duas em 2 vezes, né? Repetido ali 2 vezes, dividindo o salmo então em 3 momentos distintos. Vocês podem perceber isso na sua Bíblia. Essa divisão que temos aí, o versículo 4 e 6 é o refrão do salmo. Então, o primeiro momento é a súplica. O povo pede piedade, o povo pede bênçãos divinas. O motivo do pedido aqui é para que se conheça na terra o caminho de Deus e a sua salvação seja conhecida em todas as nações, que todos possam conhecer os planos de Deus, as bênçãos de Deus, que todos possam conhecer o caminho de Deus para se salvarem. A expressão fazer brilhar a face, que nós vemos no Salmo, significa mostrar essa benevolência de Deus, né? Essa bondade de Deus, né? É dizer que Deus é favorável, né, ao clamor, é favorável à situação das pessoas, é favorável em bênçãos para todos os povos, não somente para um povo, né? Mas para todos os povos, para todas as pessoas. O refrão, ele exprime o desejo do alcance universal para todos, né? O alcance disto que nós acabamos de falar, da bênção de Deus, né? Para a humanidade inteira, simbolizada ali na palavra povo, né? O povo é toda a humanidade. E o desejo que todo mundo, o universo inteiro, celebre a Deus, né? Celebre o Deus de Israel pelas maravilhas feitas em favor de todos, né? O segundo momento, que é o tema central, apresenta ali o tema central, qual que é? Que Deus julga o mundo com justiça, né? Ele julga os povos com retidão, né?
e governa as nações da terra. Então é um Deus bom, um Deus aliado, né? Um Deus que sempre faz justiça, principalmente aqueles que clamam e pedem a sua presença, a sua manifestação, a sua bênção. O terceiro momento, o último, mostra um dos resultados então da bênção de Deus, que é a produção dos frutos, né? Deus abençoou a terra que produziu quantidades de frutos, né? Expressa ainda um desejo de que essa bênção seja contínua. Sempre Deus possa continuar abençoando a todos. Que Deus possa continuar sendo favorável, benevolente para as pessoas que pedem, para a terra, para o cultivo, para a plantação, para que eles possam tirar bons frutos e viverem felizes, viverem em paz, com prosperidade. Este salmo, queridos irmãos, ele está bem organizado, mas nós não podemos olhar ele, né, de cima para baixo ou do começo para o fim, né? Este salmo é preciso olhar a partir do meio, porque o tema central está no meio do salmo. Para poder entendermos o primeiro momento e o terceiro, nós precisamos primeiro olhar o segundo momento, que é o tema central, como nós vimos, né? O primeiro e o último, percebemos que tem coisas comuns, né? Mas o segundo momento, ele não combina, assim poderíamos até dizer, com os outros. Por isso é o tema central, nós devemos olhar ele para poder entender os outros. Bom, é como se fosse um motor, um eixo, né, deste salmo. Então é preciso ir no eixo para encontrar o sentido do salmo. É um movimento assim de dentro para fora, podemos dizer, né? Para compreendermos, nós vamos perceber isso aqui olhando como surgiu esse salmo. Esse salmo revela a conquista, primeiro, do povo de Deus, que obteve durante a sua longa caminhada, né? Então ali a conquista que os povos foram tendo, a partir da bênção de Deus, da mão de Deus que os ajudava, né? Porque era justo. No início, acrescentava-se ou acreditava-se que existiam muitos deuses, né? Ou um ou mais para cada povo. Com o passar do tempo, Israel foi aprendendo e ensinando, tiveram que aprender e ensinar que para os outros povos que na realidade existia um somente Deus. Só um Deus existente, Senhor de tudo, de todos, que governa tudo, onipotente, que os outros deuses são ilusões, né? São criações da cabeça das pessoas. E eles entenderam que não é somente Deus de Israel, né? Não é somente Deus de um povo, mas é Deus do universo todo, é Deus de todos os povos, é Deus de todo o mundo, é Deus de todos aqueles que estão dispostos a abrir o coração para Ele, né? É o Deus da humanidade, toda a humanidade. Eles superaram então o processo de conflito religioso e teológico existente então, como nós vimos. Queridos irmãos, o contexto desse salmo é a festa da colheita. O povo acabou de colher os cereais, por isso eles vão ao templo agradecer pela boa colheita que tiveram. A colheita abundante é sinal de bênção divina, assim eles compreendiam, uma bênção que era geradora de vida para o povo, né? A boa colheita gerava para o povo vida, né? Prosperidade, alegria, bens, né? Fraternidade, então viam nisso a bênção de Deus. A pergunta para o Israel, a pergunta de Israel: será que Deus, Senhor da vida e de toda a terra, é Deus somente para nós, para o povo de Israel? Não será também Deus de todos os povos? Então a pergunta que norteia o salmo poderia ser esta, surgindo assim o tema central do salmo, a qual nós falamos que nós precisamos entender primeiro a centralidade do salmo, que está no segundo momento do salmo, que nós refletimos, que está lá no versículo 5º, né, que é o tema central do nosso salmo. Deus julga o mundo com justiça, julga os povos com retidão, governa as nações da terra, né? Então é Deus de todos, é Deus de todo mundo, é Deus de todos os povos, é Deus de todas as nações. E Ele vai usar de justiça, de retidão e vai governar com amor e bênçãos todas as nações, né? Ele é o Senhor do mundo e de todos os povos, né? Dessa forma, a justiça ela irá tomando conta das relações internacionais.
partir da bênção de Deus, que é Senhor da justiça, os povos entendem isso e vão então superando os conflitos religiosos, nacionais, sociais, e vão se abrindo para as relações internacionais, de modo que todos os povos possam usufruir então dessa bênção de Deus, que como eu disse, é traduzida pela abundância de colheitas, da abundância de frutos que a terra então produziu. Então está aí revelado para nós a centralidade. Por isso nós podemos entender o primeiro momento e o terceiro momento, que expressa justamente que Deus é Senhor de todos e por isso a bênção é para todos. Partindo da colheita dos frutos da terra, esse salmo chegou à conclusão de que Deus é Senhor de todos e de toda a nação. E porque é Senhor de todos, Ele distribui para todos a abundância de bênçãos do céu. Que os povos entendam na tradução, então, como eu disse, da grande colheita que fizeram. Temos aí então o rosto de Deus. Continua o rosto da aliança, Deus é aliado do seu povo, Deus da aliança, Deus de todos, julga com justiça e retidão. A bênção na Bíblia é sinônimo de fecundidade, sinal de vida, seja na terra, seja na vida humana, é sinal de bênçãos a fecundidade da vida. Trata-se de um Deus ligado profundamente então a duas coisas, a justiça e a terra que produz. Deus está aí, então, relacionado profundamente com isto. Então, é um Deus que emana a bênção para todos os povos. E celebrando, usufruindo dessa bênção, ele é traduzido, então, na fecundidade da terra e na fecundidade, assim, da terra a partir daquilo que é gerador de vida. Eles têm vida a partir daquilo que eles também produzem para o seu sustento, a sua alimentação. E isso alimenta não somente o corpo, mas também alimenta a alma, de que Deus dá para eles, então, a bênção abundante do céu. Olhando para Jesus, como Jesus se relacionou bem com outras pessoas, que não eram, assim podemos dizer, pertencentes ao povo de Deus, outros povos, pagãos, etc. Jesus se relacionava com todos, Jesus ia a todos, Não vamos ficar somente aqui, vamos entrar na outra barca e ir para o outro lado do mar, onde estão os pagãos, vamos também evangelizar lá. Deus é para todos, é assim que Jesus se expressou. O coração amoroso de Deus, bondoso, que pagou os nossos pecados, a culpa foi paga pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então ele veio para todos, derramou seu sangue para todos. Que possamos então beber desta bênção, da fonte de Deus, que é alegria, fecundidade e bênção para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.